estratégia que eu vou falar aqui para vocês, então, né, para vocês estarem captando clientes na engenharia civil, é, no caso, o seu próprio cliente. E o que eu quero dizer com isso? Entra aí duas questões, né, que eu vou trazer para vocês. Na verdade, assim, o seu próprio cliente, ele é a pessoa ali mais com poder, digamos assim, de te indicar, porque ele já, no caso, viu como que você presta seu serviço, né? Qual foi a sua entrega, se realmente foi satisfatório ou não. Então, o seu cliente, gente, é na verdade uma grande estratégia para vocês estarem captando mais clientes. Por que eu digo isso? Porque quando se entrega realmente um bom serviço, quando você chega ali a atingir as expectativas ou até mais, esse cliente, ele no caso vai querer te contratar para os próximos serviços, certo? E até mesmo acaba te indicando para outros colegas, né, para outras empresas. E eu digo isso porque isso também já aconteceu muito comigo. Então, tudo que eu estou trazendo aqui, eu estou falando para vocês que funciona comigo e que eu vejo que são aí o coração aí para vocês estarem captando clientes, tá? Que são essas 6 estratégias aqui que eu estou trazendo para vocês. Mas a questão é que quando você apresenta um bom serviço, que aconteceu comigo, de uma empresa que eu prestei serviço foi indicada para uma outra empresa, né? Inclusive são praticamente do mesmo ramo. Não sei bem ao certo quem comentou com quem ali, porque quando a gente presta esse tipo de serviço tem vários envolvidos, mas foi aí um cliente que chegou até mim através de um serviço que eu fiz aí para uma empresa aí que é conhecida, né, desse cliente. Então, só para mostrar para vocês que o próprio cliente de vocês, não adianta vocês captarem clientes se vocês não têm qualidade na entrega de vocês. Então, é algo aí para vocês estarem pensando, né? No caso de, se vocês forem captar clientes, vocês têm que ter tudo muito bem estruturado daquilo que você está prestando aquele tipo de serviço. Então, isso é muito importante, para que você realmente não tenha apenas um cliente ali, mas que você consiga atingir isso para mais empresas e mais clientes, porque querendo ou não, conforme eu falei, aí a bolha da construção civil, as pessoas se conhecem, né, e acabam indicando. Então, o seu cliente aí é uma grande estratégia. Outra questão que eu quero trazer aqui sobre o seu cliente é que é o seguinte, muitas vezes o seu cliente, ele vai entrar em contato, ele sabe que você presta aquele tipo de serviço, você vai fazer aquele tipo de serviço para ele, mas o que você tem que deixar claro para o seu cliente é todas as frentes de serviço que você acaba atuando. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, na área de engenharia civil de custos, conforme eu falei para vocês, dentre essas 3 áreas, né, de estudo de viabilidade, orçamento executivo e controle de custos, eu sempre acabo colocando essas 3 frentes na minha apresentação de proposta. Só para vocês entenderem, se um cliente me pede apresentação de proposta, por exemplo, de um orçamento executivo, que ele já está com aquela demanda, ele precisa de um orçamento executivo, na hora que eu vou fazer a apresentação ali da proposta comercial, eu já coloco, né, essas 3 frentes e sempre acaba ali meio que circulando, né, essa proposta então é sobre orçamento executivo. Por quê? Porque aí o cliente vai ver que eu não presto só aquele tipo de serviço. Às vezes pode ser uma coisa meio óbvia, mas muitas vezes os clientes não têm conhecimento de todo aquele potencial que você pode estar entregando a ele para outras demandas que possam ter de serviço. Então, isso eu já faço já na proposta comercial de apresentar ali, não falo muito, né, mas falo assim, sobre essas frentes de serviço, vocês estão, né, querendo contratar esse daqui, enfim, mas que o cliente já consiga ter noção dos serviços que eu faço. Então, ali ele já consegue ter esse conhecimento, né? Ele já consegue, opa, peraí, ela também faz isso, isso e isso, né? Inclusive, foi isso também que aconteceu comigo. Trago aqui só vivências, tá, pessoal? Inclusive, foi isso que aconteceu comigo também, porque foi bem essa situação que aconteceu comigo. De, no caso, a gente fechar aí um contrato de orçamento executivo, e aí esse cliente, opa, peraí, você faz estudo de viabilidade também? Então, tem um prédio aqui
que eu quero que você faça para mim também, já me manda proposta. Então, ele teve, né, aquela conscientização que eu poderia solucionar o problema dele, porque ele viu aquilo na minha apresentação, né, daquela primeira proposta e viu, poxa, ela atua com mais coisas que pode estar me ajudando. Então, quando a gente fala que o seu cliente, no caso é uma estratégia, é de você utilizar o seu cliente para captar outros clientes e até mesmo fechar mais contratos com esse cliente que você tem, mostrando-lhe todas as frentes que você, no caso, acaba prestando ali de serviço, certo?